Vré Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje vamos falar da maravilhosa Fernanda Montenegro mais uma vez. Já temos algumas outras coisas aqui no canal falando sobre ela, inclusive um vídeo de 50 fatos que eu fiz muito baseado num livro que eu comprei do Sesc, que é um livro de fotos, é fotobiografia, e é um livro maravilhoso que eu tenho, eu nem trouxe aqui para mostrar para vocês, porque ele é gigante, pesado, enfim. E a Fernanda essa semana tá completando 90 anos de idade, uma bênção, ela chegar na cidade lúcida, maravilhosa, e a gente vai bater um papo sobre esse livro aqui, que é um livro de memórias dela, chamado Prólogo, Ato e Epílogo. Ela fez esse livro de memórias com a colaboração da Marta Góes, foi lançado pela Companhia das Letras. É muito difícil falar desse livro aqui, mas eu pensei numa forma que eu separei algumas partes que me tocaram bastante. Foram muitas, mas eu vou falar com vocês sobre as principais partes. Espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês compartilhem, que vocês curtam, se inscrevam no canal, que a gente fala muito de arte e cultura. E vamos lá, né? Tô um pouco nervosa para falar desse livro. A primeira coisa que eu quero falar para vocês desse livro é que ele é um livro muito rápido de ler, muito fácil de ler, é numa linguagem muito gostosa, muito fluida, como se a gente estivesse ouvindo Fernanda Montenegro falando. Pra gente que conhece a voz dela, sabe as entonações, é muito gostoso, porque você vai ouvindo a Fernanda falar, é como se ela estivesse conversando aqui pertinho de você. Uma outra coisa legal desse livro aqui é que ele tem muitas imagens, tá? Fotografias de memórias, mas em termos de fotos e tal, eu prefiro mil vezes aquela fotobiografia que eu tenho do Sesc, porque é muito completo e é muito maravilhoso. Só que aquele livro, ele custa um pouco caro, ele custa uns 100 reais. É uma relíquia, né? E eu acho que vale a pena comprar aquele outro para quem realmente é fã, para quem faz questão de ter esse material. Para mim, vale a pena porque eu trabalho com teatro e eu tenho um enorme respeito por essa mulher. Eu fui no encontro com a Fernanda Montenegro no Teatro Municipal que teve aqui em São Paulo na semana passada. E uma das coisas que a Fernanda falou logo de início pra gente é que ela não tinha nenhuma pretensão literária com esse livro. Na verdade, o objetivo desse livro era apenas contar a sua história, da maneira como ela poderia, da maneira como ela conseguiria. Não lembro exatamente quantos encontros que foram, mas elas bateram um papo em que a Marta gravou essas conversas, depois a Marta transcreveu essa conversa, repassou para Fernanda Montenegro, e a partir desse primeiro material, ela começou a escrever as memórias, e ela falou assim que esse processo de reviver toda a sua história ainda tá vivo nela, tanto é que tem algumas histórias que ela não colocou nesse livro porque ela foi lembrando depois. É que nem quando a gente grava um vídeo, né? A gente acha que vai ser o melhor vídeo, depois a gente lembra, nossa, faltou aquele dado, faltou aquele outro, enfim. As coisas são vivas, né? Eu acho que essa falta de pretensão literária dela que ajudou muito a ser fluido. A minha única questão, que eu comentei com algumas pessoas já, é que eu não sei qual que é o impacto desse livro para quem não é ator. Porque toda a minha experiência e a minha emoção de ler essa história toda aqui é porque eu ia fazendo várias associações com coisas que eu já tinha lido, com coisas inclusive que eu experienciei. Então eu não sei se para quem não é ator isso vai ser tão emocionante quanto para mim, sabe? Mesmo assim, eu acredito muito no valor desse livro, porque ao mesmo tempo que ele vai contar a história da Fernanda, a gente vai poder acompanhar a história do Brasil politicamente, artisticamente, porque ela vai narrar desde lá, de quando ela nasceu, até agora, 2018, 2019, porque tem coisas aqui que são de 2019 também. Contextualizando com questões políticas, né? Porque a política e a arte sempre estão atreladas. Tudo que acontece politicamente, economicamente, vai influenciar na arte de um país, né? Porque a arte ela precisa de subsídios do governo, principalmente, para acontecer. E isso no Brasil sempre foi uma grande questão. E é claro que aqui a gente vai ver através dos olhos da Fernanda Montenegro, então tem um viés político determinante aqui, sim. Então, obviamente, ela vai colocar um pouco a posição política dela aqui, que me parece que é uma pessoa
essencialmente de esquerda, mas um pouco mais liberal, enfim, Fernanda Montenegro é de uma outra época, né? Ela se refere muito aos comunistas, trabalhou a vida inteira com muitos artistas comunistas, diretores de cinema, diretores de teatro que eram considerados comunistas. Eu acredito muito que a Fernanda Montenegro não seja uma comunista, sinceramente. Eu acredito que ela seja uma pessoa mais de centro-esquerda. Enfim, se é que isso importa pra vocês de alguma maneira. Pra mim importa, né? Importa bastante, na verdade, porque é interessante ver o ponto de vista dela em relação às coisas que ela narra na história. Esse livro aqui é dividido entre prólogo, ato e epílogo. O prólogo ela vai contar a história dos avós dela, como que eles chegaram aqui no Brasil, uma parte da família da Fernanda é de Portugal, uma outra parte é da Itália, e esse começo do livro ela vai contar como que eles chegam aqui no Brasil. O ato é a parte em que ela vai contar praticamente toda a carreira dela, artística, nesses anos todos, e o epílogo são algumas considerações finais que ela faz em relação à arte, em relação ao teatro. Gente, escorreram lágrimas aqui. A primeira coisa que me chama a atenção lendo esse livro aqui é que ela vai falar sobre a questão da gente ter um teatro brasileiro, porque lá no comecinho do teatro no Brasil, a gente tinha muitos diretores europeus vindo para cá para dirigir as encenações. E esses diretores, obviamente, eles tinham características relacionadas aos seus países de origem. E ela vai falar muito de como que ela começou a trabalhar com diretores que foram deixando esse jeito europeu de dirigir de lado. E eu acho que tem tudo a ver com o que eu tenho pensado muito sobre esse negócio da nossa descolonização do olhar, sabe? Da gente valorizar a nossa cultura brasileira, valorizar o nosso jeito de fazer as coisas, né? Porque os brasileiros têm o seu jeito específico de fazer a coisa, de interpretar um personagem. Toda a nossa cultura influencia na forma como a gente interpreta um personagem. Por isso que ela, inclusive, diz aqui nesse livro que é muito importante a gente fazer teatro no nosso país natal, porque se eu for para a Inglaterra fazer teatro lá na escola do Shakespeare, se eu for para a França, se eu for para a Argentina, que é aqui do lado, já vai ser diferente fazer teatro nesses lugares, porque a cultura é outra, o jeito da gente se comunicar é outro, então isso é totalmente diferente. Então ela vai falar muito no começo desse livro aqui, essa questão de preservar e descobrir a nossa cultura, né? Como que a gente é como ator. Tem uma história muito legal que eu separei aqui, que foi o primeiro financiamento coletivo da história, do Brasil, pelo menos, né? A Fernanda Montenegro, ela passou por muitas dificuldades financeiras durante a vida inteira, gente, porque fazer teatro no Brasil é dureza. Embora a Fernanda Montenegro seja muito consagrada, muito famosa hoje em dia, muito conhecida, passou por muito perrengue, viu? A gente tem uma idealização de que as pessoas que fazem televisão, cinema, têm uma vida de glória e não é verdade isso. É bom que vocês saibam que tudo isso é uma grande ilusão, né? Hoje em dia, obviamente, que ela deve viver muitíssimo bem, mas para ela chegar onde ela chegou, foram muitos anos de construção disso, de perrengue, de muitas dificuldades financeiras. A gente teve um período político no Brasil de muita censura, teve muitas idas e vindas desse governo, né, desgoverno, enfim, aquelas coisas, né? E aí tem essa história aqui que eu separei. Numa certa altura da vida dela, ela fundou com mais alguns amigos o Teatro do Sete, que na verdade eles eram em 5, sob a direção de Gianni Ratto, e eles precisavam de alguma fonte de renda para poder começar a iniciar esse projeto. E a forma como eles encontraram para arrecadar uma grana inicial para esse projeto foi a partir de um financiamento coletivo. Eu dei o nome aqui, né? Ela fazia na época teleteatro, né, que era teatro na televisão, na TV Tupi, e ela pediu autorização para anunciar durante o intervalo ali o projeto deles. E aí ela falou assim durante o intervalo desse programa: este grupo que os senhores acompanham aqui semanalmente desde 1957, com este repertório e com essa qualidade de trabalho, está se organizando como uma companhia de teatro e, para tanto, estamos pondo à venda assinaturas para 4 encenações com textos da melhor dramaturgia a serem a seu tempo divulgados.
Se os senhores confiam em nós como artistas, estaremos à sua espera no dia tal, às tantas horas, na Rua Siqueira Santos, número 18. O endereço era do local onde na madrugada ensaiávamos com as produções do Grande Teatro, montamos sob a marquise uma mesinha e uma placa e, para nossa surpresa e felicidade, vimos durante semanas uma fila comovedora de interessados no carnê. Levantamos um apoio financeiro consistente. Acho que isso não aconteceu nunca, dessa forma, em nenhum lugar do mundo. Tem uma outra parte que eu selecionei aqui pra vocês, que é sobre o Beijo no Asfalto. Tem muita semelhança com o que acontece hoje em dia aqui no Brasil. Que o Beijo no Asfalto foi uma peça que a Fernanda Montenegro encomendou pro Nelson Rodrigues. Estávamos em julho de 1961. A estreia de O Beijo no Asfalto nos deu mais um momento consagrador. Contou com sessões sempre lotadas, em que quase diariamente houve protestos a favor e contra. Parte do público gritando: "Tarado! Protesta em nome da família brasileira! Merece cadeia! Pornográfico!" E a outra parte mandando um "cala a boca" aos berros. Curioso notar que não eram questões políticas, ideológicas que magnetizavam as pessoas. Jamais alguém chamou o autor de reacionário, traidor da pátria, entreguista. Os protestos sempre foram de cunho moral. O Beijo no Asfalto estreou numa época de grande polarização ideológica. Esperançosos, com a certeza de que finalmente o sucesso de O Beijo no Asfalto nos daria o socorro de uma permanência em cartaz de pelo menos 6 meses, o que garantiria maiores cuidados na preparação do elenco para A Megera Domada, o Brasil foi sacudido, desmontado, agredido com a renúncia daquele desqualificado político Jânio Quadros após somente 7 meses na presidência. Uma brutal convulsão parou o país. O que seria de todos nós? Essa renúncia abriu as portas de um descomunal inferno político, ideológico, econômico, financeiro, existencial que duraria 21 anos. Triste realidade, o Brasil sempre foi um país muito problemático, né? Tem um outro trechinho bem minúsculo que eu separei aqui pra vocês, que é sobre o fato de você ser atriz naquela época em que Fernanda Montenegro começou, né, a ser atriz, que ela começou bem jovenzinha. No Brasil, até o começo de 1950, as atrizes, assim como as prostitutas, para poderem circular à noite, eram obrigadas a portar uma carteirinha expedida pela polícia. Com relação às atrizes, numa visão burguesa ou numa posição antilibertária radicalizada, uma mulher honesta, entre aspas, realmente teria coragem de exercer essa profissão? Trata-se de um eterno posicionamento persecutório, latente, mesmo quando se dá certo. Ela tá falando aqui sobre a questão de você ser atriz naqueles tempos e mesmo assim ela fala como que a gente chegou aonde a gente chegou agora, que ainda é uma questão, né? Embora as lutas feministas estejam aí e que a gente já tenha avançado muito nessa questão, ela fala o tempo todo sobre isso no decorrer desse livro, que é muito bacana também. Tem umas coisas muito interessantes aqui que ela vai falar sobre a relação dela com o marido, sobre a questão dela ser feminista, da questão dela ser mulher, da questão de ser mãe. Tem um trecho muito marcante sobre isso. Tem trechos muito marcantes dela falando da relação dela com o cinema, mas não vai dar para mostrar tudo para vocês, porque é muita coisa. Mas para finalizar, eu quero ler aqui um trecho que foi o trecho final no epílogo que me emocionou muito. Quando temos muita certeza sobre o nosso modo de agir em cena ou na vida, corremos o risco de ficarmos circunscritos a uma técnica que nos imobiliza naquele processo domado, dominado, que nos congela. É a ponte com o imprevisto, o improvável, o absurdo que muitas vezes nos leva a renascer. No palco, atingir o impensável é fundamental. Essa é a batalha. Uma outra coisa que eu quero mostrar rapidinho para vocês antes de finalizar o vídeo é essa revista aqui, a 451, que é uma revista literária, tá? Eu não assino essa revista. Você pode assinar essa revista aqui até o dia 31 e garantir um pôster da Fernanda Montenegro, que é a mulher da capa, né? Que é uma homenagem a livros infantis, sobre livros e bruxas.
Isso aqui eu não estou sendo paga para falar sobre isso, tá, gente? Só para ficar claro. Eu não assinei porque eu acho que eu vou pegar a própria revista aqui e fazer o meu próprio pôster, né? Porque eu sou uma pessoa minimalista, como vocês sabem. Então aqui tem uma matéria bem bacana falando sobre a Fernanda Montenegro, tem umas fotos maravilhosas de um ensaio que ela fez, né? E eu vou ser bem honesta, eu gostei da matéria, mas é que eu acho que depois que a gente lê o livro, a biografia, a matéria fica menos interessante, sabe, do que o livro. Mas eu acho que vale a pena para guardar de recordação, quem gosta, né, de Fernanda. Não é barata essa revista, tá? Custa R$ 23. Deve vender no Brasil inteiro e dá para entrar no site também. Acho que o site, não sei qual que é o site, mas eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, minha gente, eu vou finalizar porque vai acabar aqui a bateria, essas coisas todas, vrá. Espero que vocês tenham gostado desse livro. Se vocês se interessarem, eu vou deixar um link aqui embaixo. Se vocês quiserem comprar pelo meu link, vocês me ajudam muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixem os comentários de vocês. Um grande beijo e até a próxima, minha gente. Foi um enorme prazer falar de Fernanda Montenegro, 90 anos. Que emoção!